bebe, vira as costas e vai saindo. O dono da confeitaria fala: o que é isso? Aí ele fala: como assim? Ele: pague o licor. Mas em troca dele eu lhe dei o doce. Mas você também não pagou. Mas também não comi. Então esse circuito das trocas só se introduz por um tipo de dívida. E o que faz um objeto de troca não é o objeto, é um truque. O que entra na roda da troca não é um objeto de troca. Ele vem antes dela, entra pela ordem do dom. Como diria Caetano, onde não há pecado nem perdão. E no último texto que o Raja me enviou, muito obrigada, ele diz assim: quero destacar a inevitabilidade do nosso envolvimento pessoal em nossos projetos de pesquisa e seguir seus traços até o caráter performativo de nossas asserções científicas. Isso tem como consequência o fato de que nossa pesquisa tem um impacto imediato em nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam, o que não deve ser tão evidente para muitos. É tempo de aceitar, citando, com a minha tradução, viu, Raja? Sorry. É tempo de aceitar o fato de que alguma forma de militância em favor daqueles sobre cujas vidas conduzimos nossas pesquisas não é algo em que embarcamos depois de fazer nosso trabalho de pesquisadores, mas algo que deve ser tomado como parte do nosso verdadeiro emprego, né? Então, como ele diz assim, querendo ou não admitir isso, o trabalho do linguista é uma forma de intervir no próprio fenômeno que ele observa. Acreditavam no passado, os filósofos, que podíamos descrever uma língua sem prescrever os seus usos, uma língua autônoma, né? Mas graças a Austin e a leitores especiais como Rajan, sabemos que a descrição, esse outro nome da constatividade, como diz Rajan, é uma pura miragem. O político se constitui falando, e cuidar da linguagem é um ato político. Austin, então, falou-se ontem também da experiência, né? Eu gostei muito quando essa palavra apareceu, porque o Rajan pulou até. Não, a experiência. A experiência, na sua etimologia, ela quer dizer exatamente correr o risco. Per é perigo, né? Risco, tentativa. Experimentar é, portanto, enviar-se ao risco, sair de si, expor-se ao acontecimento. E o que essa experiência exige é ter passado por ela, ter se submetido a ela, ter se deixado, como diz Freud, subornar, né? Trata-se de uma experiência que nos ultrapassa. Austin só podia nos fazer acompanhá-lo em seu percurso, né? Apenas isso, ele não poderia fazer o percurso, só poderia nos fazer acompanhá-lo, né? E é nessa praxis que Rajan vai reafirmando o seu caminho. Se não há experiência sem risco, ela vem sempre pela primeira vez. E precisa contar com o tempo que se leva para compreender, para apreender o alcance dessa intuição inaugural de Austin. O paradoxal dessa teorização é que nenhuma das análises de Austin isola, de fato, um saber que se possa constatar ou demonstrar de forma que se transmita como uma substância. O que aí se transmite é de outra ordem, mas é humano, demasiado humano, que cada um de nós encontre, né, e se responda aí com alguma transmissão, né? Então, o que, na verdade, eu falei um pouco depois de Aristóteles e do público, eu quero apenas dizer que a transmissão de que tanto falamos aqui, com relação ao trabalho tanto de Austin quanto de Rajan, é que insistir nesse trabalho sem fim, nesse contar sherazadiano de o que é o constativo, o performativo, vira, 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 e a virada da maré, que é esse momento em que ele diz: mas tem um contexto, o que é que eu faço? O ato de fala total. Então, nessa hora em que o contexto entra, todas as fronteiras se desfazem, mas nem por isso ele deixa de continuar o seu trabalho e de deixar aberta essa trilha
né, de dizer que a gente pode chegar em algum lugar, mesmo que seja, como diz Freud, mancando.